Amém. Graça e paz. Estava pensando como é fácil e tão desafiador ao mesmo tempo nós não transformar princípios em tradição. É fácil fazer isso. Vejo, e nós estamos vivenciando a questão da ceia. Não é uma ordenança bíblica realizar uma ceia por mês. Não passava na cabeça dos apóstolos, nem da igreja do primeiro século, que eles iriam separar um domingo, o primeiro, o segundo, o terceiro, sabe-se lá qual. E nesse domingo eles iam tomar a ceia, iriam se encontrar no templo. Nem templo tinha naquela época, e nem eles tinham tempo para fazer templo. A correria era grande. Mas a coisa foi se institucionalizando. Como tudo na vida, e passa a ser uma tradição, e depois um aferidor da vida espiritual da pessoa. Na minha época de adolescente, e olha que não faz muito tempo, sou um jovem, ai do crente que na ceia não aparecesse. Não era o pastor que ia cobrar, eram os próprios membros, os jovens. O nosso grupo de interação automaticamente acusava um ao outro: está em pecado, foi o que você fez. Além da língua do irmão, ou brincando, ou falando sério, a nossa consciência: meu Deus, não participei da ceia. Então é um perigo, irmãos, é um perigo. E por não querer transformar princípio em tradição, em rito, a gente também descamba para o outro lado, que é assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas, e vamos relaxando. Esses dias eu arquivei um sermão, não sei quando vou pregar, mas me chamou a atenção a palavra e o termo que Paulo fala sobre um discípulo. Paulo não diz que ele se desviou, Paulo não fala que ele fez um grande mal para ele, mas Paulo diz: ele se apaixonou pelo presente século. Demas, um cooperador, me abandonou, foi para Tessalônica, porque amou, se apaixonou, se envolveu com o presente aion, século. O mundo de Demas é um bom título de sermão. O mundo de Demas, os seguidores de Demas. A gente não precisa se desviar a tal ponto das pessoas falarem de nós, mas nos desviamos aos poucos. Aquele compromisso, aquele amor, o desejo de estar na casa do Senhor,
Se sentir participante já não é mais motivo, alvo, desejo. Porque eu tenho muitas coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Já dizia um poeta baiano. É assim que a gente pensa. Quem sabe é um tempo perdido. Perdido aqui que eu estou dizendo, eu posso produzir mais, eu posso realizar mais. 2 horas num culto, e eu não sou tradicional, eu não gosto de rito. Assim as pessoas pensam. E vai aos poucos, muito pouco, quase imperceptível. Aí você diz: eu não ouço mais o Senhor, eu já não choro como chorava antes, eu já nem sinto Deus nas celebrações ou no GV, porque, irmãos, Deus não está muito, me perdoe aqui o que eu vou falar, mas interessado em perceber, nessa hora a igreja me adora, nessa hora a igreja evangeliza. Não, Deus nos enxerga num todo, vê o nosso coração, não essa departamentalização da nossa vida. E eu fiquei impressionado com essa palavra de Paulo. Demas se apaixonou, está no grego, no original, se encantou com o mundo, com o presente século. O que é que está nos encantando ultimamente? Eu nem vou falar aqui, né? Eu vou falar por falar, mas eu tenho certeza que ninguém nesse auditório aqui, eu posso até pecar no que eu vou dizer, mas eu duvido muito que alguém perca tempo ainda assistindo um BBB. Não é mesmo? O que é que me encanta mais? O que é que me chama mais atenção? O que é que me tira do foco? Não sei se o mundo tem mais alguma coisa para nos oferecer. Talvez dinheiro. Sim, talvez a grana, né? O poder do dinheiro vai me tirar do foco. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, não é? E o Senhor não fica correndo atrás da gente como a gente corre atrás de um bichinho de estimação. Não. O Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Ele ainda diz mais: olha, eu amo os que me amam. Há uma condicional. Há uma condicional. Não vamos ficar pensando que Deus é chocolatezinho, bonzinho. Não, Ele é justiça. Ele nunca vai nos abandonar? Vai. O salmista disse, depois que pecou: não retires de mim o teu Santo Espírito. Então devemos ter muito cuidado com isso, porque o falso ensino, o auto-engano, pode substituir a vida cristã autêntica. Eu chorava muito em final de novela. Meu Deus, eu chorei. Na minha época, eu era um bebezinho, tá? Não vão pensar que sou idoso assim, não. Um bebezinho. A irmã, eu acho que também lembra dessa novela, Selva de Pedra. Cristiano e Simone. Meu Deus, quando terminou aquela novela, Leonardo, você assistiu a outra versão. Na sala de uma irmã, eu debaixo da mesa, porque não tinha televisão em casa, Cristiano e Simone. Eu chorei. Acabou Selva de Pedra. Para mim o mundo acabou. Devia ser 7 anos de idade. Como é que eu vou viver sem Selva de Pedra? E vivi, sobrevivi, amém? Tem esse cantinho, um canto que fala assim: sobrevivi, não tem esse? Pois é, você sobreviveu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você sobreviveu, amém?
Eu estou falando isso porque a gente chora por tudo. É fácil chorar. É fácil. Choramos a semana passada aqui, quando o pastor Apolo ministrou. Né? Que coisa linda, depois da palavra da pastora Suzana. A gente podia anotar aqui para Apolo cantar pelo menos 5 cânticos num domingo à noite, né, minha irmã? Amém? Ela nem veio hoje, acho. Está ali, estou vendo. Então, é fácil chorar. Até alguém diz assim: quer chorar, chore aos pés do Senhor, não é? Tem muita canção evangélica aí, quem canta bem. Então, hoje, nessa manhã, eu queria falar sobre um texto do apóstolo Paulo. Mas o que eu queria, na verdade, acabei saindo do foco, olha, está vendo como é fácil se desviar do foco? É que você não saia do culto e nem da live até o final, tá? Porque nós temos um anúncio que compartilhamos aqui na quarta-feira, a igreja lotada, muito cheia. Eu quero agradecer os que vieram e os anjos que estiveram conosco, não é? E queria compartilhar com vocês também. Eu acho que Jesus deveria fazer o que ele fez com Tomé, aparecer no dia que ele não foi. Vou orar assim: Senhor, venha naquele dia que o irmão não vai vir. Vou orar assim, tá bom? Quando você não vier, não estiver aqui no culto, e se o pastor orou, então ele pode estar. Então, Tomé não foi justamente no primeiro encontro pós-ressurreição. Onde Tomé estava? Na live, quem sabe, de um grande pensador daquela época, né? Ou então ouvindo a história de Barrabás. Olha, esse que foi solto, o herói, ia passar um seriado na TV de Jerusalém, ele não foi, ficou assistindo. Poderia estar na celebração. Mas não saia até o final. Amém? Eu vou repetir de novo. Não saia até o final, amém? Fiquei até com o coração, meu Deus, o povo vai sair. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Sim, e ainda, pensando em Demas, que amou o presente século, aí me veio à mente uma classificação de tipos de crente. Tá? Não está na Bíblia não, mas não é bom classificar. Hoje estamos num tempo, quando você classifica, você rotula, você estigmatiza, você limita, mas em alguns momentos a gente tem que classificar, não é? E eu encontrei nesse texto uma resposta muito interessante. Colossenses 1, 28 e 29. E eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos só ficar preso aqui nesse texto. A carta de Paulo aos Colossenses faz parte da chamada cartas da prisão. Ele está preso nesse momento. 60, mais ou menos 62 depois de Cristo. Mas é uma prisão tranquila, aparentemente. Ele está numa prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, que era uma corrente no pé, né? Mas ele estava em casa, ele atendia pessoas. Ele transformou a prisão dele num GV. Muita gente ia visitar Paulo.
E as pessoas visitavam e traziam informações. Paulo, a nossa igreja lá em Éfeso está tendo um problema. Olha, 2 irmãs não estão conversando. Olha, Paulo, começou um grupo agora na nossa igreja que está dizendo o seguinte, que a gente precisa voltar a guardar a lei, a Torá, guardar o sábado. Aí Paulo disse, não é possível. Quem? Aí ele escrevia as cartas. Logicamente, nós cremos que o Espírito Santo inspirou Paulo. Amém? Então é uma carta da prisão. E no capítulo 1, no versículo 28, ele diz assim: o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, me esforço, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, eu quero orar e vamos compartilhar. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela certeza que temos, mais uma vez, não é o lugar, não é o dia, não são as pessoas, é o Senhor. Ele nos atraiu, Ele nos aproximou, Ele nos amou primeiro. E por causa deste amor, nós nos submetemos à Tua palavra, à Tua vontade. E que o Teu Espírito nesta manhã, como em todas as manhãs, até o dia da vinda do Senhor, que o Teu Espírito nesta manhã fale a cada coração, de uma maneira que cada um perceba, do jeito de cada um entender. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então eu fiz uma classificação pensando assim, até porque também Betinho falou, né? Tem gente que fala assim, olha, para ser crente igual fulano de tal, eu prefiro não ir ou não ser. Então você vai encontrar na igreja evangélica da modernidade aquele frequentador do culto. O frequentador do culto ou a frequentadora do culto. Aquela pessoa que não tem um compromisso com a igreja, mas tem aquela igreja como referência. Você sabe, né? Você vai evangelizando uma pessoa, conversando, ela diz, eu vou. Vai que igreja? Eu vou na igreja tal. Minha mãe me leva. Eu fui quando criança. Então, o frequentador, a frequentadora tem uma igreja referência. Mas ele não quer compromisso, ela não quer compromisso. Se comprometer com a igreja local, tem essas questões de ficar ouvindo um pastor, né, de alguém cobrar, de receber visita. Misericórdia, eu não quero ninguém em casa. Então o frequentador, ele gosta de ter uma referência. Quando a coisa aperta, ele vai naquela igreja que ele tem como referência. No Natal, não é? Virada de ano, o frequentador gosta muito, a frequentadora não perde aquela igreja de referência.
Mas não conte com ele, porque ele é frequentador. Ela é frequentadora. Agora tem um membro. O membro da igreja. Agora ele já se batizou. Ele é membro da igreja. Congrega onde, irmão? Igreja Batista Filadélfia. Eu conheço uma, não. Essa Filadélfia, a minha é ali e tal. Então, ele é membro, dizimista, ofertante, é membro. Esses dias eu me lembrei de uma história de um pastor em São Paulo que assumiu a igreja há 1 ano. A igreja ficava numa esquina muito bonita, e naquela esquina, em frente à igreja, Neuza, tinha um café, uma cafeteria. Qual é o pastor que não gosta de pastorear uma igreja e na frente uma cafeteria? Aí numa manhã, ele saiu do templo e foi tomar um café. E lá encontrou uma pessoa. Na verdade, a pessoa viu o pastor e se aproximou. Aí disse: bom dia, pastor, bom dia. O senhor é o pastor da igreja aqui? Sou. Quanto tempo o senhor está aí? Ele falou: 2 anos. E o senhor? Também sou crente. É crente? Que bom. Congrega onde? Nessa igreja. Na igreja que eu sou pastor? Estranho, irmão. Nunca lhe vi lá. Ele falou: pastor, eu falei que eu era crente, não fanático. Pastor, meu Deus do céu, né? Então, veja só, há 2 anos o pastor assumiu a igreja, ele não foi lá, porque ele não é crente. Aliás, ele é crente, mas não é fanático. Então, um membro, ele é membro. E ai de você de falar que não é membro. Modernidade. Veja se Paulo tinha aguinha gelada quando estava pregando. Não tinha. Bom, há um membro. Agora tem o comprometido. Membro comprometido. Aí já é um pouco diferente. Olha aqui para mim. O membro comprometido faz tudo isso que eu falei que o membro faz. Mas ele vai para o GV. Ele é comprometido. Todos os eventos da igreja, o membro comprometido está. O pastor falou, vamos lá. O que é que vai ter mesmo? Domingo, encontrão dos jovens. Opa, estou lá. Encontro de casais. Estou lá, estou comprometido. Estou colado com você na rede, viu, irmão? Amém? Rede de homens, rede de mulheres. É um membro comprometido. Faz tudo o que o membro faz, que eu falei antes. E ele é envolvido em tudo. Está no GV, está lá. Amém, estou apoiando, meu irmão. Pode contar comigo, tal. Muito bom, né? Agora tem um que é o membro comprometido e multiplicador. Posso ouvir um amém? Mas o que é ser multiplicador? É o que eu vou falar hoje de manhã. É aquele crente que é diferente entre os iguais na igreja. Olha, irmãos, perante o Senhor, somos todos iguais, desde o apóstolo até o novo convertido, aquela pessoa que veio domingo à frente aqui, se converteu. Somos todos iguais, mas na funcionalidade do corpo, nós somos diferentes. E dentro da diferença, tem pessoas mais diferentes ainda. Esse crente comprometido, multiplicador, ele é isso que nós acabamos de cantar. Toma o teu lugar, não é? Ele é esse. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisa derramar a vida de Deus que está nele, na vida de outra pessoa. Ele não pode reter, ele não é uma cisterna rota, ele é uma fonte
de águas vivas. Isso é a diferença, é gritante, você não percebe no olhar. Eu não posso olhar aqui para Leonardo e diferenciá-lo de Rinaldo pela aparência. Não. Mas, irmãos, nós enxergamos comportamentos. Perceba isso, nós enxergamos comportamentos. Nós ouvimos frases e palavras. E nós vamos selecionando pessoas. E Deus vai selecionando pessoas. Imagine, quem não gostaria, eu gostaria, e tenho esse alvo, quem sabe um dia Filadélfia ter 32 mil membros. Posso ouvir um amém? Gideão era líder de 32 mil homens. Não tem para ninguém. Que venham os inimigos. 32 mil homens. Foi fazer um culto, todo mundo celebrando, Deus chamou ele num canto. Tem muita gente. Não, frequentadores. Não, pode orar, mas como é que eu vou saber? O Senhor te dará discernimento. Foi filtrando, sobraram quantos? 300. Peraí. Imagine você estar com um auditório, 32 mil homens, irmão, a gente nem precisava orar, a unção estava ali, não é verdade? Quanto mais gente, mais unção, tanto para o mal, como para o lado bom. Vá para um estádio de futebol, eu assistia jogos, fui assistir primeiro futebol, Flamengo veio aqui na época de Zico, meu pai eu fui também, ninguém entrou no estádio. Era tanta gente, Eronilson, tanta gente no Joia da Princesa, que a gente só ia entrar e sabia. Quando eu entrei no estádio, e sabia, Zico está no... Eu ficava arrepiado. A unção é isso. Não, eu estou falando sério. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. E você que foi em Porto Seguro. Irmãos, nós entrávamos em Porto Seguro com 20 mil pessoas no Congresso da Visão. O povo já entrava falando em línguas. Ninguém tinha orado. Pegamos um táxi, na época a gente tinha dinheiro para pegar táxi, né? Lá do evento para o hotel. Entrou um irmão da Assembleia de Deus chorando no táxi. Eu tenho não sei quantos anos de crente, ele falou, nunca vi uma unção como essa. Irmãos, onde há concentração de gente, há concentração de poder. Amém? Mas o Senhor, como Ele ocupa todos os espaços, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer 2 ou 3 e estar presente e a unção ser derramada também. Amém? Mas Gideão, só sobraram 300. E é assim, irmãos. O Senhor mesmo vai. Tem uma advertência no Salmo 1, que a gente lê o Salmo 1, se encanta com o Salmo 1, mas esquece da última frase do Salmo 1. Não lê agora não, que você está olhando para mim, lê em casa, tá? O último versículo do Salmo 1. Diz assim, os ímpios não suportarão muito tempo na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão. Por quê? Porque não entra, não vai até o fim. Quem vai até o fim, vai ficar sabendo hoje à noite que eu vou pregar. Quem é que vai até o fim? Só vai até o fim quem é comprometido com o Senhor. Amém? Se eu fosse você, eu aplaudia, porque é verdade. E eu desejo que você seja comprometido. E comprometido com o Senhor é, sim, comprometido com a noiva e com a igreja. Não fica nessa elaboração teórica que Deus me ama, eu amo o Senhor, isso que basta. Não basta. Não basta. Porque se bastasse, Jesus não diria para o jovem rico, venda tudo o que tenha e me siga. Você tem que abrir mão de alguma coisa para seguir a Jesus. Amém?
Mas não é de alguma coisa, é o ídolo da sua vida, que pode ser você mesmo. Você é narcisista, egoísta, individualista, não entrará no reino de Deus, porque quem vai entrar é quem morre. Quem não morrer, não entra no reino. Está na Bíblia. Passou recentemente as imagens, a gente precisa, irmãos, cuide muito da sua visão e cuidado com as imagens, mesmo na televisão, você não sabe se aquilo é real, se é fake, mas passou a destruição de uma cidade na Ucrânia. Ruínas. Ruínas. O que um homem egoísta, o que um projeto de governo egoísta pode fazer com a humanidade? Está na Bíblia. O Deus é o seu próprio ventre. Logicamente, é cobrar demais no primeiro século falar de autoestima ou de narcisismo. Mas já dizia, o Deus deles é o ventre. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu me amo demais, que eu não posso me entregar a Jesus, porque eu tenho um projeto de vida fantástico. Então você não entendeu o Evangelho. Eu me amo tanto que eu me protejo da irmã. Eu não vou mais para a comunhão, porque eu não suporto o outro. É insuportável, olha que coisa. Se você não suporta o outro, eu sinto lhe dizer que Cristo não está em você, porque em Cristo nós suportamos uns aos outros. É o suporte. Esse suporte aqui, se largar, o copo cai. Tem um suporte. Então quero que você entenda isso. Reveja sua condição. É chuva, irmão. Amém? Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Gotas benditas nós temos, chuva rogamos aos céus. Comigo? Chuvas de bênção do céu. Gotas benditas nós temos, chuvas rogamos a Deus. Que coisa linda, irmão. A gente precisa voltar a cantar o cantor cristão, irmão. Vamos cantar uma vez por domingo o hino? Irmã Dina ainda lembra? Ainda tem força no braço para... ainda tem? Porque a mulher, depois dos 30, Dina, não quer mais fazer assim não, porque diz que balança muito, né? Mas aqui pode balançar, porque balança, mas não cai. Amém, irmão? A partir de domingo que vem, converse com seu filho e sua nora, separe um hino, coloca aqui, piano ali, se tiver tocador de piano, a gente traz para cá. Irmãos, a gente precisa cantar. Eis os milhões em terra. Calma, irmã Nadir vai ser arrebatada no terceiro cântico. Bom, irmão, vamos voltar agora? Porque eu joguei muito pesado no narcisismo, individualismo, egoísta, não foi? Então, para você se recuperar, hino do cantor cristão para você. Bom, então veja só, voltando a essa situação. Você não tem projeto. Diga comigo assim, eu não tenho projeto. Não, mas tem que dizer mesmo, tá? Mesmo que você não concorde aí, falei só repetiu, eu não concordo. Diga assim, eu não tenho projeto. Diga, o meu projeto
é o de Jesus. Amém? E funciona, irmão. Funciona. E aí sim, Paulo vai dizer o que diferencia o frequentador do membro comprometido, do membro multiplicador. João 15, não precisa ler. De 1 a 8. Jesus está falando sobre a videira e ele diz: você precisa dar fruto e o seu fruto deve permanecer. Amém? Porque tem fruto que se perde? Tem. É arrancado antes ou cai podre. Fruto que permanece é aquele que alimenta. Fruto que permanece é aquele que está na hora certa de multiplicar. Um pastor ficou assustado, disse: Antônio José, você sabe quantas sementes eu tirei da romã? Olha, pastor Rinaldo, me perguntando isso, eu disse: meu irmão, não, é só para você saber, 200 e tantas sementes numa romãzinha. Deus é tão exagerado, porque se 200 sementes, Nadir, uma não pega, ou 200 e tanto, pelo menos uma, numa fruta só de romã, mais de 200 sementes. Mamão, quantas sementes tem no mamão? Para que tanta, irmão, né? Não podia ser um mamão e uma semente com uma manga? Mas não, é tanta semente. Porque Deus é Deus de coisas grandes. Diga comigo, Deus é Deus de coisas grandes. Por isso eu estou aqui, amém? Você é grande em Jesus. Vamos lá, então Paulo vai dizer, olhe para o versículo 28. Ele vai dizer: olha, nós temos um compromisso. Versículo 28, começa dizendo o quê? O qual pregamos. Primeiro verbo de um crente diferente entre uma igreja de iguais é que ele prega. Paulo está dizendo: nós pregamos Cristo. Agora, como era que Paulo pregava? Não tinha púlpito para Paulo, não tinha templo, muito menos microfone. Paulo está dizendo: tem que ter afinidade com a missão. Crente multiplicador prega em qualquer oportunidade que tem. Nós pregamos aonde? No templo hoje. Pregamos aonde? No GV. Pregamos aonde? No relacionamento com uma pessoa. Então, pregar significa abrir sua boca e anunciar o querigma, a palavra, o evangelho. Não é pregar o que você pensa, é o que a Bíblia diz. E nesse tempo está muito fácil pregar. Saí com Suzana para a gente fazer uma compra, a pessoa nos atendeu. E antes de pregar, né? Mesmo mascarado, todo, né? Ela, o senhor é pastor, né? Aí eu falei: ela é pastora. Eu sou também pastor. Você vai evangelizar alguém e começa: eu já sou evangélico. É mesmo? Que igreja aí? Então está muito fácil pregar. Está muito fácil. Não perca a oportunidade. Você não precisa ser como aquele irmão que tem um megafone, fica na praça anunciando ali, tá? Gostei da atitude de Fabrício. Fabrício diz: pastor, eu não tenho coragem de ficar com aquele megafone pregando na rua,
Mas quando eu vejo um pregando, eu vou lá, compro uma água mineral e dou para ele dizer: aí, obreiro, Deus te abençoe. Então, está lá. Você pode não fazer isso, você pode não ter púlpito para pregar, mas você tem alguém que você conhece, ou no GV, ou no dia a dia, que você pode falar de Jesus, porque você é uma ovelha reprodutora. Você quer dar fruto e que seu fruto permaneça. Você olha para a pessoa e vai dizer: esse aqui, para a glória de Deus, eu ganhei, é meu filho, é minha filha na fé. Paulo está dizendo isso aqui em Colossenses. Parem de se preocupar com dias, aqui Colossenses, com estações de ano, com lua nova. Olha, o mistério já passou, o mistério é Cristo, e é Ele que nós pregamos. Não pregue doutrina, não entre nessa discussão, não interessa o que a pessoa pensa, se ela é desse nível de pensamento ou do outro, você vai pregar Jesus, porque Jesus se encaixa em qualquer coração. Qual foi a última vez que você pregou? Qual foi a última vez? Paulo estava falando isso aqui no presente. Nós pregamos, olha aí, 1:28 de Colossenses. Nós pregamos Cristo. Esse é o primeiro passo de um crente multiplicador, de um crente reprodutor, de uma pessoa que não fica para si do que Deus fez na vida dele. Mas ele continua, porque o tempo corre também. Ele vai dizer: além de pregar, o que nós fazemos? Advertindo a todo homem, ou admoestando. É o segundo verbo. O que significa isso? Paulo está partindo do princípio: preguei, a pessoa se converteu, disse em seu coração: eu creio nesse Jesus. Qual é o próximo passo? Vamos admoestar, vamos advertir. Isso é fundamental. O nome disso que nós chamamos é consolidação. Ninguém muda a linguagem de uma semana para outra. Ninguém deixa de falar palavrão de um momento para outro. A mente que passou tanto tempo ainda invertida, quando convertida, passa tempo. Então você precisa admoestar. Como é que faz isso? Aí sim, leva para o GV, traz no culto, em prática do cotidiano, chama a atenção. Admoestar aqui, advertir, é justamente isso, abrir os olhos da pessoa. Olha, eu vi que você xingou seu filho. Ah, mas eu não aguento, rapaz, eu não aguento. É o seguinte, agora você é crente. Sim, e daí? A Bíblia fala que da boca do crente, a boca do crente é como uma fonte de água. Está lá em Tiago. Ou vai sair uma água boa de beber, ou uma água imprestável. Na fonte não sai dois tipos de águas. A sua boca agora não pode. Você não pode. Não, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas não xingue mais o seu filho. Você tem que mudar a sua linguagem. Tá bom? Mas não repreenda na frente do filho. Chama a pessoa. Admoestar. A palavra grega vem de olhar nos olhos, nouteticamente, ou seja, olhar no olho, quer dizer a proximidade, não chamar a atenção de longe. Ei, você... Não, admoestar é chamar para perto, olho no olho. E corrigir.
a linguagem, comportamento. Como é que uma pessoa está discipulando um homem casado? Eu sendo discipulado por Rinaldo. Eu olho para Rinaldo e vejo o comportamento dele. Se ele é meu líder, ele respondeu grossamente para a mulher, chegar em casa ela vai ver. Claro, ele vai reproduzir o que viu. Então você não está admoestando. Viu qualquer sintoma que não bate com o evangelho, desvio de conduta, de caráter, a criança começa a mentir, porque criança mente, naturalmente. Você chama e diz, não minha filha, não meu filho, não pode mentir. Porque você sabe quem é o pai da mentira? Não sei não. Olha, ela não sabe, mas se souber é pior para quem perguntar. Porque ela aprendeu a mentir com alguém. Você sabe quem é o pai da mentira? Se falar assim, eu sei. É fulano de... Não, minha filha, o que é isso? O pai de mentira é o diabo. Você corrige a linguagem, admoestando todo homem. Tem que admoestar, irmão. Gíria, linguagem, gestuais. Não pode mais, tem que mudar. Paulo está dizendo isso. É incompreensível, é inaceitável um crente com 3 anos de fé ainda soltar palavrão, seja até em futebol. Porque eu joguei futebol. E na hora da pancada, eu descontava na bola. Irmão, você não acreditar, mas eu nunca saiu da minha boca um palavrão, irmã Nadir. Nunca xinguei ninguém. Nunca. Daqueles mais comuns, nunca, nem no futebol. Nunca. Humilhava de outro modo. Fazendo 4 gols numa partida. Não, fazia de pirracento sim. Mas linguagem pornográfica, nunca tive. Por quê? Primeiro, e desde criança. Primeiro porque qualquer palavrão que soltava lá na minha cidade, a cidade grande, enorme, você xingava alguém na esquina, no outro lado da rua o povo ouvia. Porque é um sistema intergaláctico de comunicação. Não existia internet na cidade, mas já existia o moleque lá. A gente mandava um moleque lá. Vai lá, meu filho, moleque lá. Depois que inventaram o celular. Então, irmãos, tem como corrigir linguagem. Amém? Tem como corrigir linguagem. Quando a gente falava isso há muito tempo atrás, é difícil. O salmista disse, Deus colocou um novo cântico em meus lábios. Amém? Neurociência diz, é sim possível corrigir linguagem. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado, sem abraçar e tocar, diz assim, mude sua linguagem. Em nome de Jesus. Amém? Então é assim, é admoestando todo homem. Olha aqui para mim, irmãos. Paulo não está dizendo criança. Ensina a criança no caminho. Paulo está dizendo, advertindo todo homem. É possível, me perdoe a expressão, como diz na minha terra, papagaio velho, aprender a falar inglês. É possível. Correção de linguagem. Então, isso depende de quem? De quem está admoestando. Vamos lá? Por causa do tempo. Tem muita coisa sobre admoestar na Bíblia. Aí ele vai dizer, o qual pregamos, advertindo todo homem, e fazendo o quê? Ensinando a todo homem. Perceba o nível de aprofundamento, olha aqui. Primeiro se prega. Pessoa se converteu, depois corrige a linguagem. Admoesta. Não é assim. Não é assim. Me lembro aqui, olha aqui para mim num caso, um jovem, não vou dizer o nome, muito conhecido aqui na igreja, chegou
se apaixonou aqui por uma menina, Suzana. Menina criada na igreja, paparicada. Ele chegou do mundão, aprontando tal. Mas era um menino com temor. Chegou para mim e falou: pastor, eu já conheci o histórico dele. Bonitão, paquerador. Não. Diga, irmão, é porque eu estou gostando de fulana de tal. Digo, que nessa igreja, para beijar a menina, tem que primeiro beijar a mão do pastor. Aí ele disse logo: qual das duas? Qual das duas? Engraçadinho. Falei: é mesmo? Estou orando. Tá. E ela tá. Ela fez: pastor é sempre o último a saber, mas tudo bem. Aí eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa. Menina é séria, virgem. Eu também sou. Olhei para a cara dele: virgem? Pastor. Desde que me converti, jamais toquei em mulher nenhuma. Eu digo: que coisa boa, né? Irmãos, isso é sério. Ele se converteu, mundano, pecador, mas se absteve do pecado, porque a Bíblia diz que a gente deve andar em santidade e em temor ao Senhor. Aí eu aprovei, está casado, e está dando fruto, e o fruto está permanecendo. Ele sabe que eu estou falando para ele, nessa hora deve estar chorando lá em casa, porque não veio hoje para o culto. Então, veja o processo: pregamos, exortamos e ensinamos. Ensinar. O que significa ensinar? Inculcar, abrir a cabeça e colocar dentro. Agora sim é ensino. Se você ensina não vou usar essa palavra não. Se você ensina uma pessoa que tem um desvio de comportamento, ele continua vivendo a mesma coisa. Quem aprendeu a dirigir com o pai e com a mãe, quando vai para a autoescola, sofre na mão de Edson. Porque nós aprendemos errado. E o que aconteceu com muitos crentes? Aprenderam errado. E aprenderam com esse discurso: o Senhor sabe que todos nós somos imperfeitos. Não. Então tem que ensinar. Ensinando a todo homem. Ensino, didaquê, palavra. O que nós estamos propondo, pastor Adivânio já começou, domingo que vem vai continuar ensinando a palavra. Você precisa aprender. Jesus diz: ensinando a guardar, em Mateus 28, ensinando a guardar, memorizar. Não é assim. Porque a Bíblia diz que não é assim. Você não precisa, irmãos, ter muito conhecimento bíblico. Você não precisa ser muito letrado. Mas você ensina seu discípulo. A palavra está aqui. Na minha adolescência, nós estávamos evangelizando um menino, um rapaz, que a mãe era católica. Bem católica. E um dia ele trouxe uma pergunta, que está lá em Romanos. Em Romanos tem assim: comunicai aos santos as vossas necessidades. Olha o que está escrito em Romanos: comunicai aos santos as vossas necessidades. Aí ele me chamou: Antônio José, minha mãe me mostrou esse versículo, está na Bíblia, os santos. Aí eu falei: o que é que ela quer dizer com isso? Santo Antônio, São José, São Bartimeu, São Judas Tadeu. Não, irmão, não. Olha aqui o que Paulo diz antes: aos santos que estão em Corinto. Sim, o que é? A nós. Nós somos santos. Ele não acreditou. Chamei o pastor Edivaldo, explica, pastor, para ele, porque ele não acredita que ele é santo. É ensino. Ensinando todo homem. A Bíblia diz assim. A pessoa se converte.
não é consolidada, não vai aprender bem. Não vai aprender bem, então tem que consolidar. É uma pena, irmãos, porque a nossa igreja ainda está pecando muito na consolidação. A pessoa se converte, nós abandonamos. Ela virá para a rede, se for mulher. Não, tem que colar, ligar, vai para o GV, no outro dia fazer festa, amém. Coisa boa, a gente acabou de fazer. Nós não estamos fazendo mais festa com o novo convertido. Nasceu a criança que a gente não vibra. O irmão sai de lá, vem para frente. Se a gente não chamar, vem aqui, irmão. A pessoa não vem. Tem que colar, queridos. Tem que admoestar, tem que ensinar. Amém? O frequentador, a frequentadora não vem. O membro não vem. Para ele, a pessoa veio à frente, o membro vai dizer, mais um membro, graças a Deus. Só. Mas o comprometido e o reprodutor, o multiplicador, a multiplicadora, vai, consolida. A gente precisa se interessar por pessoas. Amém? Vou terminar, mas olha a palavra do Senhor aí. Então Paulo diz, o qual pregamos, advertindo a todo, olha a expressão, todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria. Isso aqui que é interessante, não é conhecimento, não é inteligência, é sabedoria. Palavra do Senhor, temor do Senhor, para que apresentemos. É o último verbo, apresentar. Significa colocar frente a frente. O que é que o discípulo reprodutor, multiplicador, a discípula multiplicadora faz? Pega aquele que se converteu na pregação, que foi admoestado, continua sendo, foi ensinado, continua sendo, e apresenta perfeito em Cristo. Olha a expressão aí, por favor, olhe de novo. Apresentando todo homem perfeito em Cristo. Mas homem perfeito, pastor, é perfeito. A palavra grega é teleios, que significa completo. Completo, um homem maduro, que não peca, que não vive em pecado, que foi admoestado, ensinado. Está aqui Jesus, pode ser líder. Está aqui Senhor, é um fruto que permanece. Amém? É essa a função, Paulo está dizendo. É isso que vai tirar a pessoa da heresia. É isso que vai tirar a pessoa do pecado. É isso que vai fazer com que a pessoa se consolide na fé. Deixar de ser frequentador para se tornar um crente multiplicador, dá trabalho? Dá. Que tipo de trabalho? Versículo 29. E aí nós vamos orar. É o último versículo. Aliás, tem um outro versículo que eu queria ler com você. Aí Paulo vai dizer no 29. Por isto, para fazer esse tipo de trabalho, pregar, admoestar, ensinar e apresentar esse sujeito, essa pessoa perfeita em Cristo, isso dá muito trabalho. E ele diz, por isso me esforço. A palavra aqui é, eu quase tenho estresse. Eu fico completamente cansado. Ele está dizendo, mas eu faço isso por quê? Porque há um poder que opera em mim. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Paulo está dizendo, o crente que depende de Jesus, vai depender de Jesus em todos os momentos e áreas da vida dele. Não pense que você é capaz de resolver qualquer coisa simples sozinho. Não pense. A autoajuda faz muito bem.
Está lendo um livro de autoajuda? Não tem nenhum problema. Mandaram para mim um livro que Suzana já tem, mas mandaram em PDF. Pastor, estou lendo. Olhei, Coragem para ser Imperfeito. Aí eu falei, tem um outro. Qual é? Coragem para ser Perfeito. Claro, irmão, veja só. Sutilmente, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque quem lê a Bíblia, quem conhece Bíblia, sabe que o sistema, o aion do presente, já está entregue a um pensamento. Paulo diz isso. O mundo já está num pensamento maligno. Sutilmente, não, quem é que vai discordar de ser imperfeito, de assumir fraqueza, de reconhecer as faltas de habilidade? É lindo, é maravilhoso, não é? Coisa boa. Mas e o outro lado? De quê? Que existe um Deus que pode lhe aperfeiçoar. Está lendo isso? Não troque a Bíblia por um livro de autoajuda, leia os dois. Ah, mas tem a genealogia, leia. Já teve gente que se converteu na genealogia de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim, não é fanatismo, não é radical, longe disso. A Bíblia toda, e toda a Bíblia, é palavra de Deus. Então você leia a Bíblia e leia a Bíblia toda. Não fique pulando. Ah, eu comecei em Gênesis, olha que coisa tremenda. Êxodo, oh, maravilhoso. Levítico, e agora tanta água, tanto sacrifício, tanta... Leia, está tudo lá. Entenda, Levítico é você fora do templo. Levítico é você fora de Cristo. Não tinha Jesus. Tinha que ter animal, tinha que ter lavagem, tinha que ter purificação, tinha que ter isso, se afaste, não coma. Veio Jesus. O Levítico está dentro de nós. Mas é palavra do Senhor. Amém? É palavra do Senhor. Ah, saiu do Levítico, meu Deus, veio o número. Ah, agora aí, está aí. E Deuteronômio aí melhora. Leia tudo, irmão. Está querendo ler livro? Leia livro. Leia física quântica, leia matemática incalculável, geografia astronáutica, leia o que você puder. Leia até o invisível. Estou lendo um livro agora que só pode ler quem é crente. Aí você olha assim na mão e diz, que bom esse livro é. Leia. Mas leia a Bíblia. Diga à pessoa que está ao seu lado, já leu a Bíblia? Aí eu li a semana... Olha o que aconteceu. Eu mando uma mensagenzinha todos os dias. Aí troquei um capítulo. Só uma pessoa. Eu quase desisti. Falei para a Mariana. O pessoal não está nem lendo. Não, meu pai. Só uma pessoa. Falou, pastor, o senhor trocou o capítulo. Eu falei, foi de propósito. Não foi de propósito. Lógico. Mas eu digo, minha irmã, parabéns. Só você, bendita és tu entre as crentes. Só uma vez. Isso quer dizer, ou não lê, pastor mandou de novo, não, eu vou mandar sim. Amém? Paulo diz, escreve, fora de tempo, em tempo, faça tudo, pregue. Eu mando. Ou a pessoa não lê, ou se lê, não confere com o capítulo, mas tem que ler a Bíblia. Na minha terra, já dizia, aonde passa um boi, passa uma boiada. Se você engole uma heresia pequenininha, o que isso tem, pastor? Tem muito. Você não viu nenhuma queda de alguém com coisa grande. Começa minando. Aquela goteirinha está ali. Choveu esse dia, a goteirinha bateu lá. Chamei logo o rapaz. Aquela pim, pim, pim.
Quando você vai olhar, então cuidado, cuidado. Você é um crente frequentador, um crente membro, um crente comprometido ou um crente multiplicador? Aí é você que vai dizer. Paulo está dando uma dica aqui. Nós somos diferentes. Nós não vamos ficar discutindo se é sábado, se é dia, se é lua nova, se é estação, se é aquário, se é sagitário, se é escorpião. Paulo está dizendo, gente, isso chega. Não resolve. Quem resolve? Jesus. É isso. Você precisa entender isso. Curve a sua cabeça. Quero orar. Antes da ceia ainda, irmã, só espere um pouquinho só. Depois a gente faz a ceia. Porque eu vou dar os avisos logo. Depois da ceia a gente encerra e terminamos o culto. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Pela tua palavra. Nos ajude. Paulo diz no versículo 29 de Colossenses 1, que há um poder, uma força, há uma ação sobrenatural que opera em nós, e nós cremos nisso. Tu és poderoso, o teu Espírito é o dínamis de Deus, e pode transformar um mero frequentador em um discípulo comprometido com a missão da igreja. Ajuda-nos a pregar. Ajuda-nos a falar de Jesus. Quantas oportunidades tivemos, não sabemos se teremos, mas se o Senhor permitir, nos ajude a pregarmos o Evangelho, a falar do teu amor, a não entrar em conflitos, em discussões bobas, em questões que não nos levam a nada, mas a apresentar Jesus. Ajuda-nos a admoestar, trazer luz, advertir, abrir os olhos da pessoa, seja qual for o desvio de comportamento, Senhor, daquilo que foge, e que a tua palavra diz que não é não e sim é sim, e que o teu Espírito capacite meu irmão, minha irmã, a se desligar daquilo que está aprendendo e voltar-se para Jesus e sua palavra. Dá-nos graça na admoestação, na consolidação da fé. Com sabedoria te pedimos para ensinar pessoas, ensinar a guardar tudo que o Senhor tem mandado, não a nossa opinião, não os nossos ritos, não a nossa maneira de pensar, mas a tua bíblica maneira de pensar. O que o Evangelho diz sobre perdão, arrependimento, santidade, vida pura diante do Senhor. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria e ajuda-nos a apresentar pessoas. Assim como o pai leva a criança para apresentar no altar, ajuda-nos a pegar esse novo convertido, trabalhar no caráter, trabalhar na vida, trabalhar, ó Deus, em todas as áreas e apresentar a Ti como um homem e uma mulher madura diante do Senhor. Para isso, por causa desse trabalho, o Teu Espírito que está entre nós e habita em nós, pode nos ajudar. Nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, esta oração. Amém. Amém. Meus irmãos, já já vamos ceiar. Nós